Olá, meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à página do Instagram Aprendiz do Evangelho. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Nós estamos estudando os livros que compõem a coleção Estudando a Codificação. Lembrando que nós também estamos intercalando o nosso estudo. Então, estamos estudando o livro Religião dos Espíritos e vamos intercalando com outro livro que faz parte também da coleção Estudando a Codificação. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar a introdução do livro Estude e Viva. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, também do médium Valdo Vieira. Então, é uma obra compartilhada, tá? Pelos espíritos Emmanuel e André Luiz, que eles fazem comentários acerca do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Então, é uma maneira de nós estudarmos também o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo através dos comentários extraordinários dos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, no início deste livro, no prefácio, que é o texto introdutório, nós, aliás, temos dois prefácios, um pelo Espírito Emmanuel e outro pelo Espírito André Luiz. E no prefácio, no primeiro prefácio, que é de Emmanuel, ele intitulou a mensagem Na Escola da Alma. Então ele nos chama a atenção, Emmanuel, a nos dizer assim: levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, universidades para o ensino superior. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica, na atualidade encontramos no Templo Espírita a Escola da Alma, ensinando a viver. E aí ficamos pensando, por que Emmanuel afirma que o Templo Espírita é a Escola da Alma? É porque no Templo Espírita nós somos convidados a estudar para aprender. Nós somos convidados a plantar as boas sementes. Nós somos convidados a buscar as lições do Cristo na cartilha do seu Evangelho. Nós somos convidados a colocar no nosso dia a dia aquilo que vamos aprendendo. Então, Emmanuel nos lembra, que nós somos chamados nessa grande escola a aprender a viver bem, que é quando eu me esforço para melhorar para me melhorar. Quando eu preciso me colocar num trabalho de renovação interior, de burilamento. E a respeito disso, Emmanuel nos diz assim: semelhante trabalho de burilamento do espírito, porém não é novo. Ele vai nos lembrar que Lucas, o evangelista, conta-nos que Jesus, num sábado em Nazaré, participou de uma assembleia de fiéis, junto da qual leu uma página de Isaías, com vistas
a edificação dos ouvintes, provocando, aliás, acirrada discussão. Então, nos chama a atenção Emmanuel acerca dessa passagem que está em Lucas, no capítulo 4, versículo 16 a 30, quando Jesus, ali passando por Nazaré, ele entra na sinagoga, é dado a ele o livro de Isaías e ele começa ali, né, a ler. E Emmanuel nos diz assim: mencionamos o fato para salientar os hábitos de estudo nas coletividades de então, né? Na sinagoga, no caso, que o exemplo que ele nos traz de Jesus. Porquanto, para citar o Cristo, a feição de mestre, basta recordar-lhe a palavra constantemente endereçada ao povo, tanto nas praças quanto nos recintos familiares, qual aconteceu em Betânia. Emmanuel se refere aqui quando Jesus estava em viagem, e aí ele entrou num povoado, e certa mulher chamada Marta, né, recebeu em sua casa. E aí o que acontece? A sua irmã Maria, ela senta ali aos pés de Jesus e começa a ouvir, a admirar, né, as palavras do mestre. Ela fica ali encantada com aqueles ensinos, com suas palavras. Marta, no entanto, ela fica muito inquieta, porque ela estava muito ocupada com os seus deveres, né, com as suas tarefas de casa. Então ela pede a Jesus para que Jesus diga a Marta que vá ajudar ela. Ela fica muito incomodada e Jesus diz a ela: Marta, Marta, chama ali a atenção dela, né? Estás inquieta, preocupada com muitas coisas, mas uma só é importante, né? E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Qual é a boa parte? A boa parte é de nos colocarmos, e aí trazemos a lição, essa passagem para nós, é de nos colocarmos na boa parte do ensinamento espiritual, daquilo que podemos agregar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, aquilo, ou seja, que iremos levar conosco ao deixarmos o corpo físico, porque nada que está fora de nós, nem as preocupações dos afazeres do dia a dia, nem do trabalho, nada iremos levar conosco, as coisas, né? Mas sim aquilo que agregamos ao nosso coração. Então, por isso que Jesus, em seus ensinos, deixava cada vez mais claro a importância de voltarmos as nossas atenções aos verdadeiros valores, né? Então, Emmanuel, ele prossegue trazendo mais exemplos, dizendo: no dia de Pentecoste, mensageiros sublimes prevaleceram-se das faculdades medianímicas dos continuadores diretos de Jesus e falaram em línguas diversas, instruindo a multidão sobre assuntos de espiritualidade superior. Está em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Outro exemplo, ele nos diz: sabemos que um espírito amigo se aproximou de Filipe e solicitou a gentileza de encontrar a caminho um alto funcionário, a fim de ler em comunhão com ele certas passagens de escrituras, né? Também está em Atos, capítulo 8, versículo 26 a 31. Ele também vai nos lembrar as cartas de Paulo aos cristãos de várias comunidades. Eram lidas e eram trocadas para as elucidações devidas nos centros de cultura evangélicas dos tempos
dos tempos apostólicos, inclusive está em Colossenses e no capítulo 4, versículo 16. Inclusive essa passagem ela foi escrita pelo próprio Paulo, né? Por ele mesmo. E Emmanuel nos diz assim: junto assim que as instruções espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos, ou seja, estudos organizados, disciplinados, destinados a clarear o pensamento religioso e traçar diretrizes à vida espiritual. Ou seja, o objetivo do estudo sistematizado, do estudo organizado, é promover justamente o conhecimento, né? É de nos fazer refletir daquilo que a gente precisa melhorar, né? De vivenciar os princípios espíritas, que irá nos ajudar em nossa questão moral, no desenvolvimento moral, psíquico e espiritual. Então, nos mostrando a grande importância que é o estudo na casa espírita. E fora da casa espírita também, né? Darmos continuidade, tirarmos um tempinho do nosso dia a dia para ali nos colocarmos receptivos ao estudo, à leitura diária. E mais adiante, Emmanuel ele vai nos lembrar que este livro, né, cada capítulo deixa o assunto em aberto para exame de outros comentaristas que desejem partilhar conosco, diz Emmanuel, a felicidade do estudo por meio do livro, uma vez que, na própria palavra do apóstolo Pedro, verificamos que nenhum conceito da Escritura é de interpretação particular, né? Então, Emmanuel aí nos convida a refletirmos, a extrair lições, a fazermos os comentários, e isso se dá através do estudo que fazemos na casa espírita, do estudo que nós fazemos através de lives, onde todos podem colocar os seus comentários, né, que nos ajuda. Todos nós somos aprendizes e temos que estar receptivos a novos esclarecimentos e entendimentos. Isso é muito importante, a gente vai aprendendo um com o outro. E Emmanuel diz assim: apresentando, pois, este livro aos companheiros do mundo, recorremos à palavra do Cristo, quando nos exorta: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Está em João capítulo 8, versículo 32. À medida que nos esclarecemos, vamos dilatando o nosso pensamento, vamos ampliando, vamos passando a uma nova maneira de enxergar as diversas situações que nos cercam, as pessoas e a nós mesmos. Inclusive, Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 7, ele afirma que o Espiritismo ele dilata o nosso pensamento, nos apresentando novos horizontes, né? Então, a gente passa a olhar as coisas de uma maneira diferente, com um olhar mais espiritual, e menos com um olhar material, que é o olhar egoísta, né? Que é o olhar de inveja, que é o olhar de ciúme, né? Então, Emmanuel nos traz aqui, nos chama a atenção com relação à importância do estudo para nos tornarmos livres de sentimentos que nos prende à limitação, que é o que justamente o mundo material oferece. Efetivamente, diz Emmanuel, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino
do espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição, ou seja, à medida que nós nos propomos a buscarmos o conhecimento, nós vamos vendo a importância, né, da observação, de ter uma disciplina, de nos dedicarmos, né? Aprendemos que dessa forma nós também estamos contribuindo para a caridade conosco mesmo. Sim, é uma caridade que a gente faz com a gente, né? E a maior caridade é aquela que oferecemos a nós, né, no sentido da palavra como a entendia Jesus, questão 886 de O Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? À medida que nos dedicamos a desenvolver a benevolência, de desejar o melhor ao outro, de oferecer uma prece, um conselho amigo, uma orientação, um ombro, né? À medida que nos colocamos à disposição de exercitar a indulgência, compreendendo que nós também temos as nossas imperfeições, temos as nossas falhas, os nossos erros, né? Mas que estamos ali nos esforçando para nos melhorar, que cada um tem o seu limite, vamos diminuindo ali paulatinamente o julgamento, o apontar o erro, o compartilhar. Então vamos aprendendo a sermos mais indulgentes, do mesmo jeito o perdão das ofensas, né? Que é perdoar a nós mesmos, desenvolver o perdão em nós. Quando assim fazemos, não importa o que o outro faça, pense ou fale ao nosso respeito, nós não nos sentiremos mais ofendidos, né, ressentidos, porque passamos a entender que cada um tem o seu tempo de despertar e que aquele que procura nos ofender de algum modo ainda está na sua limitação, na sua inferioridade, que de nós merece todo o respeito, né? E nossa oração, inclusive. Então, é caridade para conosco, né? De nos colocarmos à disposição aí do aprendizado. E Emmanuel, inclusive, diz assim: porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, ou seja, da caridade material, como seja o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose, né? Ou seja, não dá para aprender, para adquirir o conhecimento, né, sem gastar muita energia. Então tem que gastar energia sim, tem que se esforçar, né, para conseguir, para adquirir o conhecimento. E Emmanuel nos lembra: quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, se a gente pretende avançar, né, se a gente pretende evoluir, nós somos convidados a estudar, né? Não dá para a gente querer adquirir as virtudes sem compreender, né? Então, essa é a mensagem que Emmanuel, ele assina, inclusive, em 11 de fevereiro de 1965, né, psicografia de Chico Xavier. E no prefácio seguinte está a mensagem, né, o prefácio apresentado pelo espírito André Luiz, que ele coloca o título
que é o mesmo título do livro, Estude e Viva. Então, ele nos apresenta o título do prefácio, Estude e Viva, e ele inicia justamente, né, nos estimulando, dizendo assim, estude e viva, ou seja, vamos estudar, vamos nos esforçar para vivenciar, para colocar em prática, né, aquilo que a gente vai aprendendo. E ele diz assim, valorizamos o ágape, ou seja, ágape é uma palavra de origem grega, está relacionada ao amor que se doa, ao amor incondicional. Então, valorizamos o ágape comum, em que se debatem assuntos corriqueiros de vivência humana. Ou seja, vamos colocar, né, nos assuntos do nosso dia a dia mais amor, ao invés da gente ficar aí cultivando, debatendo assuntos de violência, debatendo assuntos de intrigas, de fofoca. Vamos mudar um pouco, né? Vamos acrescentar aí mais amor nas nossas conversas, né? E ele continua e diz assim, como desinteressar-nos dos encontros espíritas, nos quais se ventilam questões fundamentais da vida eterna. Na verdade, André Luiz, ele faz uma pergunta, né? Como é que a gente pode se desinteressar dos centros espíritas, né? Dos encontros espíritas, que são de grande importância para cada um de nós, porque nos convida, nos proporciona momentos de reflexões, de integração, onde nós, ao estarmos no templo espírita, nós estamos ali recebendo o alimento espiritual tão importante. É um momento também que a gente pode ali oferecer ao outro um sorriso sincero, um abraço, um acolhimento, né? De nós estarmos ali para nos fortalecer e para levar esse fortalecimento, né? Para nos prepararmos para as lutas diárias, né? Levando aquilo que a gente está aprendendo para dentro do nosso lar e passarmos adiante, né? Ou seja, a vivência, né? Então, André Luiz, ele nos convida a refletir, né? Por que desinteressar-nos dos encontros espíritas, né? Que é tão importante. E ele continua e diz assim, a reunião espírita não é um culto estanque, de crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Aliás, né, nos centros espíritas, não há rituais, não há imagens, né? Não há dogmas. Nós não fazemos proselitismo, né? Até porque o objetivo da doutrina espírita não é ter milhões de seguidores, nem milhões de curtidas nas redes sociais. O objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. Isso é o mais importante, né? A formação do homem de bem. E ele continua e nos diz assim, define-se como a Assembleia de Fraternidade Ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, né, do ser e do destino. Como é que a gente consegue adquirir a fé, né? A fé raciocinada, a fé que transporta montanhas, como Emmanuel diz, né? A fé para ser alcançada, ela precisa não é crer, né? Mas sim ter a certeza, né? Na assistência de Deus em todos os momentos de nossa vida, né? Então ele coloca, todos somos chamados a participar dela, falar e ouvir, ensinar e aprender. E ele prossegue e nos diz assim, estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente,
né, desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec, extrair, né, desentranhar, extrair o pensamento vivo de Allan Kardec dos princípios que lhe constituem a codificação doutrinária, tanto, né, quanto ele, Kardec, buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo, né, dos ensinamentos contidos no Evangelho. Então, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele reuniu as informações, ele pesquisou, ele analisou, ele codificou a doutrina dos espíritos, né, sob a administração do Espírito de Verdade. Então, André Luiz nos chama aqui a atenção também, nos convidando a analisar, a pesquisar, a estudar, né, para ampliar o nosso entendimento, o nosso conhecimento. E ele prossegue e diz assim: capacitemo-nos de que o estudo reclama esforço de equipe, e a vida em equipe é disciplina produtiva com esquecimento de nós mesmos em favor de todos, né? Nos colocando como aprendizes. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Nós todos somos aprendizes, estamos matriculados nesse planeta escola com o objetivo de vencer as nossas imperfeições, nossos erros, as nossas sombras para avançarmos, né? Então, a gente deve respeitar as opiniões daquele que se dedicou, né? que estudou, né? A gente deve respeitar o pensamento do outro. E ele diz assim: destacar a obra e olvidar-nos, né? Colocar as obras ali em primeiro lugar e olvidar-nos, esquecer de nossos desejos, né? Do mundo material, reconhecer que temos muito ainda que aprender. Compreender que realização e educação solicitam entendimento e apoio mútuo, né? Façamos então a nossa parte. Associamo-nos, diz André Luiz, sem a pretensão de comando. Todo o trabalho é importante. A pessoa às vezes chega na casa espírita, né, e quer ir logo para o trabalho da mediunidade, e quer ir logo para a mesa, né, para os trabalhos, achando que é o mais importante. Todo o trabalho é importante, desde a distribuição da mensagem, aquele que limpa a casa espírita, né, aquele que faz a prece, todo o trabalho é importante e todos devemos nos unir em um só propósito, que é de fraternidade, de amor, de acolhimento, né? E André Luiz diz assim: aceitar as opiniões claramente melhores que as nossas. Ou seja, né, vamos trabalhar aí a humildade, né? Cada um, né, se o outro ele nos traz melhores ensinamentos, né, opiniões mais claras do que a nossa, é porque certamente ele se dedicou mais tempo ao estudo, né? A gente não sabe qual o esforço que o outro fez para trazer aquelas informações, quanto tempo que ele se dedicou, como que é ali o dia dele dedicado ao estudo. Então, aquele que vem, que traz mais opiniões, mais claras que a nossa, a gente tem que ficar grato pelas informações trazidas e não permitir que sentimentos de inveja aí possa atrapalhar. E André Luiz continua: em hipótese alguma admitir-nos num conjunto de heróis, e sim num agrupamento de criaturas humanas,
em que experiências difíceis podem ocorrer a qualquer momento. Nós não somos heróis, nós não somos anjos, né? Somos todos espíritos comprometidos e por isso que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Nessa escola, como já dissemos, para aprendermos, para vencermos as nossas dificuldades aí, para colaborar com todos os nossos irmãos. E André Luiz prossegue e diz assim: por outro lado, aceitar com sinceridade e bom humor as críticas que os outros nos enderecem. Nada de milindre. Aceitar numa boa, com bom ânimo. E refletir, porque muitas vezes aquele que nos traz uma opinião, né, ele nos convida a refletir sobre o que o outro falou, né? Tem algum fundo de verdade? Se tem, então vamos, agradeçamos, vamos procurar melhorar. Se não tem, vamos relevar, deixar para lá, né? Não entrar em atrito, em discórdia. E André Luiz continua e diz assim: esquecer as velhas teclas da maldição aos perversos da sociedade corrompida, da humanidade a caminho do abismo, ou do tudo dever ser feito como os guias, né, determinaram. Não subestimar o perigo do mal, todavia procurar o bem acima de tudo e favorecer-lhe a influência, né? Ou seja, cultivar o bem, nos colocando à disposição, né, de colocar ali, de fazer o melhor acima de tudo, é também contribuir, né, para favorecer boas influências. André Luiz nos diz assim: não ignorar os erros da coletividade terrestre, mas identificar-lhe os benefícios e auxiliar no aprimoramento preciso, não cerrar os olhos aos enganos da humanidade. Contudo, reconhecer que o progresso é lei e colaborar com o progresso em todas as circunstâncias, ou seja, não ficar alheio aos erros, aos enganos que o mundo material, que a humanidade, né, está ali passando. Mas pensar assim, como é que eu posso ajudar a humanidade? Será que eu posso ajudar a humanidade? Será que eu posso contribuir de alguma forma? Podemos sim, através da prece, da oração, alcança muitos. Orar, né, por exemplo, pelos países que se encontram em guerras, pelo aquele sofrimento terrível de tantas crianças, tantas mulheres, tantas pessoas sendo ali mortas, né, sendo ali prejudicadas, sem ter o que comer, sem água, né? Então orar pela paz, para que a paz se estabeleça naqueles países, para que a paz se estabeleça em todo o país, para que haja mais equilíbrio, nós podemos e devemos colaborar para a paz da humanidade, né? Através da oração. Então, nós podemos sim colaborar. E Emmanuel, aliás, e André Luiz, né, nos diz assim: não fugir ao agradecimento devido aos benfeitores amigos desencarnados, entretanto, não abdicar do raciocínio próprio, né, nem destacar da responsabilidade pessoal, a pretexto de humildade e gratidão para com eles. Então, assim, nós devemos agradecer imensamente aos nossos guias espirituais, aos amigos da espiritualidade, mas a gente não pode esquecer a nossa responsabilidade, né? A gente não pode colocar neles a responsabilidade daquilo que nós devemos fazer. E André Luiz prossegue e diz assim: somos trazidos à escola espírita a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados. Ou seja, na permuta de experiência e na aquisição de conhecimento.
de auxiliar também os nossos irmãos desencarnados, né? Ou seja, de auxiliar aqueles que nos acompanham pela sintonia vibratória, né? Refletir que companhia estamos atraindo para junto de nós. Né? Fazer essa pergunta com sinceridade. Como é que eu posso ajudar? E a gente pode ajudar, meus irmãos, de diferentes formas. Inclusive nas leituras edificantes. Sim, lendo, né? Para esses irmãos, lendo para nós, né? Refletindo nas meditações, nas orações. Então a gente vai ajudando também os nossos irmãos desencarnados, né? Aqueles que estão ali nos fazendo companhia. E André Luiz nos lembra dizendo assim: este livro é uma demonstração disso. Encontro informal entre companheiros encarnados e desencarnados, em torno da obra libertadora de Allan Kardec. Explanações, definições, ideias e comentários. Em suma, um convite, diz André Luiz, sintético ao estudo. Estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir sempre mais. Né? Então, vamos estudar para vivenciar. Né? André Luiz assim, estude e viva, mais uma vez ele nos chama aí a atenção para o estudo tão importante para a vivência, né, daquilo que a gente vai aprendendo. Pense no valor de sua cooperação na melhoria e no engrandecimento da equipe de que participa, esteja ela constituída no templo doutrinário ou em seu culto doméstico de elevação espiritual. E aqui nos chama a atenção a importância do culto do Evangelho no lar, né? O quanto que é importante o Evangelho no lar para a harmonia ali, para trazer a paz ao nosso lar, com aqueles com quem convivemos. É uma forma também de nos reunirmos para debater, para conversar, para trocar opiniões, para estudar junto o Evangelho, né, que Jesus nos deixou para, através dos seus exemplos, de suas ações, para podermos seguir, né, o exemplo maior que é Ele. E André Luiz, ele diz assim: não esquecer que o seu auxílio ao grupo deve ser tão substancial e tão importante quanto o auxílio que o grupo está prestando a você. Então, é uma via de mão dupla. A gente ajuda e é ajudado. À medida que nós vamos fazendo o bem ao outro, nós vamos fazendo a nós mesmos. À medida que nós vamos estudando e vamos participando de grupos de estudo, vamos fazendo a nossa parte, nós não estamos somente oferecendo o estudo ao outro, né? Nós estamos oferecendo o estudo a nós mesmos. Então, essa foi a mensagem que André Luiz nos trouxe em seu prefácio, que assinou também no dia 11 de fevereiro de 1965, pela psicografia do médium Valdo Vieira. Então, este livro, Estude e Viva, como já dissemos no início, ele traz temas, né, muito importantes para o nosso dia a dia, e é uma forma de estudar o livro dos Espíritos também e o Evangelho segundo o Espiritismo, através deste livro, onde as primeiras mensagens de cada capítulo é de Emmanuel e a segunda mensagem de cada capítulo é de André Luiz, né? Então, foi um trabalho aí compartilhado de Chico Xavier e Valdo Vieira. E cada um em uma cidade depois reuniu e nos presenteou com essa oportunidade, né, de refletirmos sobre tantas coisas importantes, né, que devemos meditar, que devemos analisar, né, para melhor nos colocarmos aí no exercício de nossa melhoria, de nossa reforma íntima.
Então é isso, meus irmãos. Nós estamos aqui toda quinta-feira. Na próxima quinta-feira, nós teremos a live especial com o nosso irmão Deninho Andrade. Nós vamos conversar um pouco sobre o livro Renúncia. Então, todos estão convidados, será transmitido pela minha página pessoal, Silmara Mello, aqueles que quiserem e puderem participar também, fazendo perguntas, deixando seus comentários, é de grande importância, né? Nós ficaremos muito felizes. E lembrando, nós estamos aqui como aprendizes para trocarmos informações, né? Para fazermos a nossa parte, né? Então é isso. Agradecemos imensamente aqueles que puderam nos assistir, aqueles que irão nos acompanhar posteriormente, rogando a Deus e a Jesus que nos envolva em suas bênçãos de muito amor, de muita luz, que possamos ter uma noite de muita paz e que amanhã possamos nos colocar mais receptivos, né, para refletir sobre a importância do estudo no nosso dia a dia. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, muita paz a todos.